Amém, irmãs? O que está escrito aqui? Quem tem? E aqui embaixo? Happy. Quem tem de inglês aí, por favor? O que significa happy? Feliz, né? Nós somos felizes, irmãs, porque nós somos mulheres cheias de graça e de verdade. Não é porque tudo nos vai bem que nós somos felizes, porque nós temos dentro de nós aquele que é cheio de graça e de verdade, Jesus Cristo. Eu queria compartilhar com vocês hoje sobre o livro de João. O livro de João, ele contém uma citação maravilhosa, muito importante, talvez uma das mais importantes que tem na palavra de Deus, a Bíblia. Eu gostaria que o irmão colocasse ali os versículos e que vocês, primeiramente, João 1,18, colocasse os versículos e que nós lêssemos esses versículos. Esse versículo. Podemos ler? Pode ir. Que está no seio do Pai é quem o revelou. Agora João 1 e 4. João capítulo 1, versículos 1 e 4. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Versículo 4. E a vida era a luz dos homens. Agora João 1, versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Amém. Irmãos, essas declarações, irmãs, essas declarações são talvez uma das mais importantes que tem na palavra de Deus, porque Deus deseja se revelar. Antes, na era do Velho Testamento, antes de Jesus vir à Terra, Deus, ele era o Verbo. Tem aquele versículo, No princípio era o Verbo, e o Verbo era a palavra, e a palavra era Deus, Então, antes, Deus apenas falava com os profetas, E Deus era um mistério, Esse Deus grandioso não era tão conhecido por nós de uma maneira completa. Esse Deus criador dos céus e da terra, Ele desejava se revelar para o homem. E quando ele tinha contato com Moisés, seu servo, que Moisés era íntimo do Senhor, a ponto dele falar assim para Deus: Deus, mostra-me a tua face. Moisés queria ver a face de Deus. Acho que todas nós gostaríamos, de ver a face de Deus. E Deus disse assim: olha, Moisés, eu não posso mostrar a minha face para você, porque se você contemplar a minha face, você vai morrer, você morre. Porque nenhum homem pode contemplar a minha face e permanecer vivo, Então, o que Deus fez? Falou assim para ele: então, olha, eu vou passar e você vira de costas, tá bom? Aí, Deus passou e Moisés ficou de costas e não viu
a glória do Senhor, né? Então, irmãs, esse Deus, né, misterioso, glorioso, Ele queria se revelar para nós, para o homem. Deus desejava se revelar para o homem, né? Então, o que aconteceu? O que Deus fez? No versículo 1:14, né? Eu queria falar outra coisa, irmãs. Deus, Ele só falava, certo? Suponhamos que tivesse uma porta bem alta, assim, né? Como se fosse um véu, né? E atrás dessa porta tivesse uma voz, a voz de Deus. E do lado de cá, nós, ouvindo apenas a voz de Deus, porque nós não poderíamos ver a sua face, né? Então, por amor a nós, Deus queria se expressar. E Ele, então, se fez carne. Ele se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. O Verbo se fez carne, né? A palavra se fez carne. Então, quando Jesus Cristo veio aqui na terra, é como se caísse, né, aquele véu, aquela parede, e toda a face do Senhor foi desvendada para nós. Deus já não era apenas uma voz, mas em Cristo Ele se tornou acessível. Deus se tornou acessível, né? Em Cristo, esse Deus misterioso, grandioso, foi expressado. Jesus expressou esse Deus maravilhoso para nós. Hoje Deus não é mais mistério para nós. Vocês concordam? Por quê? Porque esse Cristo, né, o Verbo que se fez carne, que é Jesus Cristo, Ele manifestou toda a glória de Deus no seu viver, né? No Evangelho de João, nós vemos toda a expressão do Pai através do Filho, Jesus. Senhor Jesus. Então, irmãs, esse Deus grandioso, Ele se tornou acessível para cada uma de nós, para todos os homens. Isso não é maravilhoso, irmãs? É uma coisa grandiosa. Depois que o Verbo se tornou carne, né? A salvação chegou até nós, nós podemos conhecer a Deus intimamente, né? Jesus mostrava, através do viver de Jesus, Ele mostrava para nós todos os atributos divinos, né? O seu amor, a sua graça, a verdade, a luz, bem como todo o caráter de Deus foi expresso na vida de Jesus. Olha que coisa maravilhosa. Então, quando Ele falava, as suas palavras fluíam como vida e não como ensinamento. Não foi uma religião que Jesus trouxe para nós, né? Sempre que Ele falava, Ele fluía a vida de Deus que estava dentro dele. Tem aquele versículo, né, que fala: a vida era a luz dos homens, a vida era a luz. É João 1:4. Alguém poderia ler para mim? Que eu não estou abrindo a Bíblia aqui. João 1:4. A vida era a luz dos homens. É isso. Amém. Então, Jesus, quando Ele... a própria pessoa dele era a luz. Ele emanava luz, né? Jesus, Ele veio até nós
cheio de graça e de verdade. Cheio, né? Cheio para se derramar para cada uma de nós. A graça e a verdade andam juntas, né? Não tem como separar a graça da verdade. A verdade, ela odeia o pecado. Por quê? Porque a verdade nos expõe quem nós somos verdadeiramente, mas não para nos condenar. Isso que é maravilhoso, irmãs. A verdade do Senhor nos expõe, é para nos salvar, né? A graça, a verdade, ela nos expõe, nos ilumina, e a graça nos leva ao arrependimento para sermos perdoados. Então a graça odeia o pecado, aliás, a verdade odeia o pecado e a graça ama o pecador. Amém? O meu óculos aqui. Então, irmãs, estou esquecendo do tempo, né? Nosso irmão Miguel compartilhou que nós devemos ficar cheias de esperança e muito felizes, porque Jesus, essa graça dele é abundante. Nós podemos aplicá-la infinitamente. Amém? Ela não cessa, ela não tem um fim. Ela é abundante. Glória a Deus. Eu vou passar a palavra para a Yara, para ela acabar. Senão eu empolguei, né? Amém. 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 Boa noite para as irmãs que estão no Zoom, nos acompanhando também. Boa noite para todas. É muito bom estar aqui com vocês. Na verdade, é graça sobre graça, né? Essa noite, apesar do nervosismo que a gente fica, né? Eu tô muito aberta para o Senhor me usar, para trazer a memória das irmãs. Nosso encargo aqui é esse, né? Foi uma reunião atípica, mas muito gostosa, assim. Boa ideia, viu, Sonali? Para trazer a memória das irmãs sobre a conferência que foi falado para nós, né? Tantas riquezas, tantos princípios, e o nosso dia a dia é tudo tão corrido, acaba caindo um pouco no esquecimento, né? Então eu vejo como uma oportunidade maravilhosa da gente estar aqui, ruminando, relembrando e sendo edificadas juntas, né? E eu fiquei perguntando para o Senhor, falei: Senhor, o Senhor teria algo específico para... O que o Senhor gostaria que nós tocássemos na profundidade, né? E quando a resposta veio, até me surpreendeu um pouco. O Senhor falou: comece pela fé. Aí, como o irmão Miguel falou, a gente fala muito, né? E eu fiquei conjecturando com Deus, mas fé... Foi falado tão pouco de fé. A irmã Stephanie, acho que só deu uma pincelada, assim, se as irmãs ouviram as mensagens, né? E ela fala sobre a importância da fé. Eu falei: Senhor, mas assim, nada que configurasse para mim que esse inicial aqui na minha comunhão fosse essencial para as irmãs sobre a fé. Mas, minhas irmãs, eu fui tocada pelo Senhor, porque o Senhor me mostrou que sem fé nós não alcançamos absolutamente nada. Nada, nem tocamos na realidade dessa graça e verdade tão disponíveis para nós, né? E como a fé é importante para nós, ela precisa ser alimentada diariamente por meio da leitura da palavra, por meio da comunhão, né, nossa íntima com o Senhor, comunhão entre nós, para que de fato a gente permaneça firme até a volta do Senhor, né? Ó Senhor Jesus, por isso essa noite eu trago a memória de todas que a fé é uma pessoa que um dia entrou em nós. Precisamos de fé não só para receber a palavra, mas principalmente para vivermos de fato essa maravilhosa vida que um dia foi mesclada com a nossa.
O que nós ganhamos, irmãs, é uma pessoa. A gente não pode esquecer jamais disso, né? E essa pessoa é graça e verdade. Por isso podemos declarar, testemunhar que somos mulheres cheias de graça e de verdade, com toda a convicção, porque essa pessoa habita em nós. E isso é maravilhoso demais. E é por meio da fé também que nós ouvimos a palavra e cremos nela. Crer é receber, né? Desfrutamos da vida que essa palavra tem dentro de si, e é algo maravilhoso, só desfrutando para a gente conhecer um pouco. Então, o que é viver na graça e na verdade? É viver de fé, é um viver de fé, um viver de reconhecer o valor da palavra, a riqueza da obra de redenção do nosso amado Jesus, que é cheio de graça e verdade. E o interessante é que a gente precisa exercitar o nosso espírito para que essa fé também seja exercitada. E quando nós exercitamos o nosso espírito, nós queremos ver, ouvir, tocar e viver para o Senhor. E é exatamente isso que muda a nossa vida. Muda a nossa história. Também quero trazer a memória das irmãs, quando foi compartilhado conosco que graça e verdade é a expressão da luz e do amor de Deus por nós. Irmãs, isso precisa nos impactar. Assim como impactou aquela mulher pecadora, que está lá no Evangelho de João, capítulo 8, versículos 10 e 11. O irmão Miguel compartilhou conosco. Lá, quando o Senhor pergunta para ela: mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela responde: ninguém, Senhor. E o Senhor responde para ela: nem eu te condeno. O irmão nos ensinou que isso é graça. Podes ir e não peques mais. Isso é verdade. Que delícia. Aleluia. Em nossa experiência, nós precisamos, primeiramente nós tocamos Cristo como graça, depois como verdade, porque Ele é a realidade, amém? E o resultado desse processo é que nós ganhamos vida, luz e amor. Ou seja, tudo isso em nós faz com que Deus seja expressado e as pessoas conseguem ver a glória de Deus em mim e em você. Desfrute de tudo isso até tocar na realidade, na verdade, e é isso que mudará o nosso viver. A luz vem do nosso desfrute íntimo do Senhor. E quando nós vemos isso, vemos o quanto ainda precisamos de Cristo. Esse amor e luz, e essa luz enchendo o meu ser diariamente. Ó Senhor, a minha visão muda completamente sobre as coisas que eu estou vivendo, sobre as pessoas com as quais eu me relaciono. Tudo muda para nós. E eu começo a exercer a misericórdia com graça e verdade sobre elas. Por quê? Porque o próprio Cristo é que me governa, é que nos governa, e é tudo em nós. Amém? Ó Senhor, foram muitos princípios, né, importantes que foram mostrados para nós. Essa noite eu rogo ao Senhor para que Ele traga entendimento, para considerarmos essa palavra como bênção para todas nós. Amém? Nós precisamos lembrar umas às outras que nós somos cheias de Cristo em toda e qualquer situação. Amém? Não temos graça e verdade fora de Cristo. O que eu preciso é de Cristo. Irmãs, o que nós precisamos é de Cristo. O irmão Miguel disse que se nós penetrarmos em todos os sinais que o Senhor Jesus fez no Evangelho de João, perdão, irmãs,
nós vamos ver que graça e verdade caminham juntas. Aleluia. E para finalizar, quero lembrá-las também que a graça salvadora faz com que vivamos de maneira santa, sensata, justa e piedosamente. Sensata para mim, justa para os outros e piedosamente diante do Senhor. Amém? A graça, ela se manifesta para nos educar, nos direcionar, nos governar, nos ensinar e fazer com que todas nós vivamos satisfeitas com o Senhor, no Senhor, aguardando a sua volta. Amém? É um pouquinho, né, do que a gente podia compartilhar. Como a gente não consegue exaurir todo o tema aqui, a gente queria convidar as irmãs, como a gente está aqui agora dessa maneira, né? Que tal a gente fazer grupos pequenos para... Não, já abortou. Então vamos passar o microfone, assim? Ele é. Amém. 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 Sim. Vamos passar o microfone. Amém. 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 Gostaria de fechar com chave de ouro essa palavra. Vamos ler juntos 1 João, capítulo 1, de 1 ao 3. Tá bom? Vamos ler juntas. O que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao Verbo da vida. Amém. Oi? É isso mesmo, desculpa, gente. Não passou. E a vida se manifestou, e nós a temos visto, e dela damos testemunho, e vô-la anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai, e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. Amém. Então, eu queria, assim,
Eu acho que em nome de todas as irmãs agradecer muito, né, todo o empenho de todos que serviram, porque a gente sentiu muito amor, né? Muito amor do Senhor expressado em cada gesto ali, desde os pequenos detalhes nos adesivos, né? E no louvor, na palavra, nas refeições maravilhosas. Então, isso tudo é carinho do Senhor com a gente. Eu vejo isso e dou muito valor, sabe? E a gente vê também que é a oportunidade de cada irmã ser edificada ao servir. Porque quando a gente serve, a gente desfruta dessa graça, né, que o Senhor nos permite, né, desfrutar dele mesmo ao servir. Isso é precioso demais. E assim, enquanto as irmãs estavam compartilhando, eu estava pensando que às vezes o inimigo pode nos enganar, querer nos enganar, dizendo para nós que a gente não é tão cheio de graça e verdade assim, sabe? Ele começa a nos acusar, começa a mostrar muitas vezes onde nós estamos, o que nós estamos fazendo, que aquilo não confere com a vida de Deus, né? Mas eu fiquei pensando, sabe, isso é uma mentira, porque de fato nós temos aquele que é cheio de graça e de verdade dentro de nós, como uma vida santa e maravilhosa que entrou mesmo, não tem como sair, né? É uma natureza, é uma pessoa viva, é uma presença que talvez a gente em alguns momentos impeça de se manifestar, mas não significa que não está em nós, né? Isso é muito consolador, porque a gente sabe que a gente pode voltar a todo tempo, não é? Para o desfrute dessa presença maravilhosa do Senhor e imediatamente expressá-lo. Eu creio sinceramente que o desejo do Senhor é ser expressado por meio de nós. Foi para isso que Ele cumpriu, né, toda a obra da redenção, para de fato se tornar o Espírito e habitar dentro de nós. Irmãs, e a gente precisa se alegrar muito pelo simples fato da gente crer nessa realidade. Porque às vezes a gente encontra pessoas que nem sequer conseguem, sabe, afirmar isso que a gente fala de boca cheia. O Espírito do Senhor habita em mim, eu creio no Senhor, eu creio na obra da cruz, eu sei que Ele habita em mim. As pessoas riem, ou então dizem assim, como assim, né? E eu tenho contatado uma pessoa, até ontem mesmo, ele disse assim para mim, não, mas eu preciso fazer algo. Em outras palavras, Cristo não pode fazer nada por mim, sou eu que tenho que fazer, né? Quer dizer, ainda não ganhou essa visão do Senhor que nós ganhamos, né? Então, se por um lado não foi possível a Moisés ver o próprio Senhor face a face, hoje nós temos o privilégio de, sem abrir os olhos, ver o Senhor face a face, com olhos espirituais, né? A gente se volta para Ele e a gente consegue ver o Senhor e ter comunhão. Isso é uma grande bênção. Amém. Amém. Eu louvo o Senhor porque para Ele nos encher de graça e de verdade, primeiro nós temos que nos dispor a Ele, abrir nosso coração. E o que mais nos leva, né, estar diante do Senhor é nós sermos puras, simples de coração, nos humilharmos. E o Senhor nos recebe como nós somos. Ele já nos vê prontas, né? Então Ele não tem olhos de condenação. Quando nós nos despojamos para o Senhor, Ele se enche de amor, né? E Ele vem e nos enche de graça e de verdade, para que nós possamos tocar a pessoa viva dEle, né? Para que isso seja realidade no nosso viver diário, para que nós vamos testemunhar isso no nosso viver diário. Porque expressar o Senhor não é ficar, né, toda maquiada e fazer um esforço tremendo para poder mostrar esse Deus.
esse Deus, ele é puro, ele é simples, né? Ele é cheio de amor. E como é maravilhoso a gente se render ao Senhor e se dispor, né? De coração puro. É maravilhoso ter um coração de jejum, de oração. O Senhor sempre responde, sempre honra. O Senhor é fiel, Ele é detalhista. A Dilma que eu compartilho muito e que me tolera, né? Sempre que às vezes eu estou numa circunstância, Dilma, ora comigo. Dilma, agora vamos agradecer. Dilma, agora é isso, agora é aquilo, né? E o Senhor tem, sim, se revelado coisas detalhadas assim que eu falo, Dilma, mas é demais, né? É demais. E o Senhor vem e faz além, né? E eu tenho um testemunho assim para dar que vale a pena ter um coração de interceder pelas pessoas, principalmente da família. A gente sempre ora pela salvação da casa e pelos que ainda não têm e pelos parentes, né? E o Senhor vem e alcança de maneira tão simples, porque Ele faz arranjos, né? Que é aquele versículo que fala que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Isso é uma realidade no nosso viver, né? E eu estou muito feliz, muito agradecida de poder estar desenvolvendo o dom de estar cantando com as irmãs, né? Desfrutando das reuniões. Isso tem me levado mais perto do Senhor e eu louvo o Senhor pelo convite da Nilceia, que eu recusava, eu falava não. Aí um dia eu falei, Jesus, o Senhor faz tanto para mim. O que é ir lá e cantar, né? Um pouquinho, uma vez por mês, né? Agora o Senhor está fazendo ir todas as reuniões para cantar, né? Agora a Tessa fala. Aí a Tessa falou assim, mãe, vê uma data para você vir ficar aqui uns dias. Eu falei, agora vai demorar eu poder ir, porque eu estou cheia de compromisso na igreja, né? Então, assim, é maravilhoso a gente servir, a gente é salva. Eu tenho sido muito alcançada e muito salva por esse simples fato de servir com uma coisa que para mim não é difícil, né? Mas isso leva a gente a orar, consagrar, se render ao Senhor, né? A gente canta com o microfone tremendo, fica preocupada e a gente quer fazer o melhor, né? Porque tudo que a gente faz, a gente tem que fazer com excelência, porque é para o Senhor, né? Amém. Vou seguir o testemunho da Kézia aqui, porque eu também eu sou testemunha também, e sempre estou aqui em Uberaba, desde que eu voltei para cá, final de 2015, 8 anos já, que eu estou aqui, mas eu sempre escondidinha, no fundo, ali, acomodada, mal vinha nas reuniões. Quando eu ia era lá no Jubaí, na fazenda, porque eu passava vários fins de semana lá, né? Mas assim, aqui mesmo eu vinha muito pouco, principalmente depois da pandemia, durante a pandemia, né? Que a gente ficou todo mundo em casa, então a gente acaba esfriando muito no Senhor. E aí eu não sei como a Nilceia me viu em algum post, eu acho, não foi? No Instagram, ela viu eu tocando piano, eu não sei que post. Ela já sabia, mas você viu eu tocando em algum lugar, acho que no Instagram que eu postei tocando, acho que com as crianças e tal. Ela, Ana, você toca piano, você vai servir com a gente. Aí eu, não, imagina, eu não vou servir. Faz tantos anos que eu não servi. A última vez que eu servi no piano foi em 2007, quando eu morava em Florianópolis, na faculdade. Em 2007, a gente está em 2023, olha o tempo, né? Foram 16 anos que eu fiquei sem servir. Então eu falei, não, eu estou muito enferrujada, não dá. E ficava enrolando, né? E aí ela, não, vamos tocar. Não, mas aí eu sempre dava uma desculpa. E aí eu resolvi colocar o Caleb para estudar piano. Aí eu tive que comprar um piano digital para minha casa. Porque eu falei, bom, agora que ele vai estudar, eu tenho que ter um piano para praticar, né? E aí quando eu comprei esse piano, a minha mãe falou, não, esse piano eu vou dar para o Caleb de presente, mas agora você não tem mais desculpa para não servir, né? Aí eu falei, realmente, eu preciso criar vergonha na cara, eu vou voltar a ter esse encargo. E aí eu falei para ele, amém, pode me colocar
na reunião das irmãs, então, para tocar, e eu vou. Porque até então eu nunca tinha vindo para a reunião das irmãs segunda-feira. Eu só vim por causa do piano. Então, o Senhor é maravilhoso mesmo, né? Ele usa as irmãs, né, com muito amor e cuidado para nos resgatar para Ele. E desde então eu tenho ficado muito mais feliz, assim, mais cheia de graça e de verdade, né? Desfrutando realmente dessa palavra maravilhosa, né? Que sempre estava me achando assim, um inútil mesmo na igreja. Eu não tinha nenhum serviço para mim, então a gente vem só para marcar, como é que chama? Bater ponto, né? Marcar presença. E agora, graças ao Senhor, com esse serviço a gente pode realmente desfrutar verdadeiramente, né, das reuniões, do louvor, né? E no domingo, por exemplo, eu não toquei, mas eu até comentei no grupo das irmãs que fazia muito tempo que eu não me emocionava cantando os hinos. E eu realmente fui tocada profundamente no meu espírito, né? Então, graças ao Senhor que Ele tem restaurado a todos nós, né? E a gente não pode se acomodar, porque é muito fácil se acomodar, mas a gente precisa se ajudar mutuamente, né? Orar umas pelas outras. Sempre vai ter uma desculpa, vai filho ali, filho, um probleminha em casa. Sempre o inimigo vai querer colocar dificuldade, né? Para a gente não vir, para a gente não estar servindo. Mas louvado seja o Senhor, porque Ele nunca desiste de nós, né? E eu toquei muito com essa frase, né? Que o irmão Miguel falou, que a graça... Como é que é? A graça... Você tem, não, que o Senhor... A graça não ama o pecado, mas... Não. A verdade não ama o pecado, mas... Ai, nossa, perdão. De novo. A verdade odeia o pecado, mas a graça ama o pecador. A verdade odeia o pecado, mas a graça ama o pecador. Essa frase me tocou profundamente. A gente precisa repetir várias vezes para não esquecer. Graças ao Senhor que a graça ama o pecador, né? E a graça nos alcançou, né? Mesmo nós sendo tão pecadores, cheios de falhas, o Senhor não desiste de nós. E nós podemos ter um começo todos os dias, né? Então, obrigada, Nicéia, viu, por esse carinho, cuidado e por ter me resgatado aí no serviço. E estou muito feliz de estar podendo servir com vocês. Essa frase aqui que ele falou na conferência, vivemos uma época que se fala muito, mas muitas vezes são palavras vazias. A pessoa vai ver um noticiário ou ver um filme assim, e aquilo às vezes não tem conteúdo nenhum, né? A pessoa vê e ela fala, o que ela ganhou com aquilo? Aí que você vai ver uma coisa, você vai escutar uma palavra da igreja, escutar um hino, você ganha às vezes muito mais do que ver outra coisa, uma mensagem, né? A irmã estava falando que muitas vezes as pessoas não pensam em consultar o Senhor antes de fazer alguma coisa. E eu também já escutei, estava passando
andando na rua e veio uma senhora passando assim, e ela, conversando no telefone, ela falou assim: ah, mas aquela fulana lá não precisa de ninguém para ajudar ela. Aí eu pensei, ela está super enganada. Ela precisa do Senhor, todos precisamos do Senhor para ajudar a gente. Irmãs, todas nós estamos falando na graça do Senhor hoje, né? Mas você já passou por uma situação que você sentiu a graça entrar no seu coração? O dia que a Maria Marta partiu para a eternidade, segurando as minhas mãos, estava eu em casa com ela só. Eu saí do quarto, cheguei na cozinha, dobrei os joelhos e falei: Jesus, eu não quero entender, não quero reclamar, mas eu quero que o Senhor me conceda a tua graça. Irmãs, eu senti a graça do Senhor no meu coração. O Senhor sempre me concedeu aquela graça e aquela força. E eu falei: eu não quero jamais reclamar, mas eu quero a tua graça. E Ele dispensa essa graça para nós, de acordo com a nossa necessidade. Por isso que nós temos que conhecer cada dia mais a palavra, né? Ter um viver de intimidade com o Senhor, de oração, porque no momento que nós clamamos a Ele, Ele está junto conosco, nos responde e nos fortalece, né? Então, a graça do Senhor, eu não tenho palavra para explicar essa graça que eu sinto no meu coração, né? Outro dia, a Miriam falou assim para mim, eu estava aqui falando para a irmã Ivone, que ela falou das minhas filhas, né? Eu um dia dobrei o joelho, irmãs, eu tinha os filhos tudo pertinho um do outro, o Marcos com 1 ano, 2 meses, gatinhando, nasceu as gêmeas, e eu dobrei o joelho um dia, falei: Jesus, o Senhor quer me dar filho? O Senhor pode me dar, mas eu vou te pedir uma coisa, não quero criar nenhum para ir para o inferno, o Senhor me dá filho para servir o Senhor. Graças a Deus, o Senhor tem me honrado, né? Então compensa, irmãos, confiar na graça, nessa palavra e buscar, irmãs, de coração, porque é realmente maravilhosa a graça do Senhor. Amém. Amém. Cheio de graça e de verdade. Realmente que essa palavra é muito nos encoraja, né, para prosseguir, para andar. E amém, me tocou muito esse, né, de graça e verdade, sempre anda junto. E verdade odeia o pecado, mas graça ama o pecador. É sobre de aquela mulher, né, Lutero, que foi pego e falar assim: ninguém te condenou, essa é a graça, eu também não te condeno, né? Mas a verdade, tem que ter uma coisa de verdade mesmo, não peca mais, né? Muitas vezes é muito fácil você passou, até chega a um tal ponto você falar assim: sangue de Cristo, né, não é detergente, né? Ele perdoa todos os nossos pecados quando nós arrependemos. E a Bíblia diz: se nós arrependemos verdadeiramente, Ele nos perdoa, né, todas as iniquidades. E essa palavra nós tem que agarrar. E Ele nos perdoa quando nós toda vez chega a Ele, né? Mas não é levidaneamente e não te pega mais, né? É muito difícil para nós. Então é impossível porque eu pego e tal. Mas nós temos um caminho que a primeiro momento nós já voltamos para o Senhor. Senhor, me perdoe, né? E sem querer, mas não é aquele de afrontar, tá? Aí é diferente, um é você sem querer,
você pegou de novo, você tem o sangue de Senhor e você volta ao Senhor, né? E esse é com o nosso coração um temor e tremor diante do Senhor. Agora tem outra que me tocou demais. Graça e a verdade sempre andam junto. A graça sem a verdade não é verdadeira graça. E verdade sem a graça não é verdadeiro verdade. E nós precisamos realmente diante do Senhor e deixando sempre esse luz e o amor entre nós, que nós vivemos nele, que conseguimos andar graça e verdade junto. Amém. Amém. Eu vou falar rapidinho. Eu desfrutei demais disso que o irmão compartilhou na conferência, mas principalmente desses versículos de João que nós lemos, porque eles são realidade. Nós brasileiros usamos muito a expressão assim: como que você está? Estou bem, graças a Deus. Da boca para fora, não é? Mas quando a gente vê, quando a gente toca, Lucila, quando a gente vive, Andréia, quando lá no seu quarto, só você e o Senhor, você toca nesse Deus e traz esse Deus que para tantas pessoas, ó, ela não tem minha senha para abrir. Você não fechou? Ela já tirou. Que para tantas pessoas estou bem, graças a Deus, mas quando a gente toca nesse Senhor, que realmente é graça, que realmente é amor, é luz, é verdade, é tudo, como que a nossa vida muda? Nós viemos arrumar o local aqui hoje, estava escuro. Aí quando eu acendi as luzes ali, a minha irmã falou assim: graças a Deus teve luz. Eu falei: tá vendo? A palavra nos fala que na luz nós vemos a luz, não é? E como que é bom a gente ter a possibilidade, irmãs, de não só ler, conhecer, guardar, memorizar, mas de experimentar esse Cristo que realmente é graça, é verdade, é luz e é amor. Amém. Amém. Eu acho que Amém. Eu também toquei muito nessa frase, né, nesse versículo. Cheias de graça e de verdade. E assim, eu tenho muitas experiências de aplicar a verdade sem a graça. E eu compreendi e às vezes nem percebia que ao invés de eu fazer a pessoa viver, né, dar vida para a pessoa, eu trazia morte, porque eu estava sem a graça, né? Então, assim, a gente precisa estar cheia do Senhor, né, em todas as nossas experiências, porque o mundo rouba, nos suga, né? Tira, e assim, principalmente a nossa presença com o Senhor. A minha experiência, tá, irmãs? E a minha experiência sem o Senhor, ela é triste. Eu sou muito triste, o meu interior é triste. Eu não tenho alegria. Eu compartilho isso com a irmã, né, irmã? Irmã, eu estou triste, eu estou infeliz, sabe? Os problemas tá ali, tá tranquilo, né? O Senhor está cuidando. Esse meu interior está triste, né? Por quê? Porque eu deixei de desfrutar da graça, né? Mas a questão é a aplicação da verdade sem a graça. E Senhor, trabalhe em mim, Senhor. Porque assim, sabe, o Senhor me deu muita palavra, sabe? E aí eu chego e acho que a pessoa tem que engolir aquilo. E não é assim, né? Eu preciso estar muda e elas veem o Senhor em mim.
sabe? Então eu ganhei muito sobre isso, que eu preciso estar cheia da vida do Senhor aqui do meu interior, que eu não preciso falar nada, que só de me olhar eles vão ver Cristo, sabe? Vão ter descanso. E lógico, o Senhor vai trabalhar, vai me suprir para as necessidades da situação. Mas eu toquei muito nisso, que eu preciso estar cheia de graça. E o irmão ainda falou, né? O Senhor é cheio de graça, é cheio, sabe? Então eu quero transbordar, sabe? Dessa graça. Amém, amadas. Amém, irmãos. Bom, eu tentei ficar, mas não tem como passar para as irmãs, que é maravilhoso mesmo essa bondade do Senhor, né? Porque pela bondade do Senhor, né? Porque Ele é cheio de bondade, de graça, né? Cheio de amor, trouxe tanto amor para nós, e é pela hino que nós cantamos aí, a bondade de Deus, é pela bondade dele que nós estamos aqui, né? E pela graça dele, porque ele tem dado graça sobre graça para nós, e é verdadeiro, né? Porque é tão verdadeiro que antes a gente vagava, né? A gente não sabia certo quem era Deus. Hoje não, hoje nós podemos falar com Ele, podemos, né, tocar nele, sentir a presença dele, né? E Ele fala conosco todos os dias de várias maneiras. Ele vem e fala, né? Para nos abrir nossos olhos para ver, abrir nossos ouvidos para ouvir o que Ele tem falado, nossa boca para falar dele para todas as pessoas, né? As pessoas estão sedentas, precisando do amor do Senhor, precisando da palavra do Senhor, precisando do próprio Senhor. E Ele vem todos os dias falar para nós: vai e fala de mim, me leva onde você for. Que a presença, onde nós tivermos que fazer a diferença, porque nós estamos ali, cada lugar que nós vamos, para levar o Senhor. E nós estamos aqui hoje, né? É pela graça dele, graça e a verdade, né? Porque é verdadeiro, a palavra dele é verdadeiro, e ele está em nós, né? Vive em nós, né? Que fala que Cristo vive em mim. Quando cantou esse grito, Cristo vive em mim, hoje não. Hoje eu agradeço porque Cristo vive em mim. E essa palavra é verdadeira, é cheia de graça e verdade. Amém. Amém, amados, né? Graças ao Senhor, né? Pelo que o Senhor tem nos encorajado de uma maneira tão especial, né? Falando para nós, mulheres, sejam cheias de graça e de verdade, por onde vocês passarem, né? Que vocês possam estar levando essa graça, essa verdade. O Senhor está nos dando muitas oportunidades nos dias atuais, né? Principalmente começando dentro da nossa casa, né? Os nossos filhos, os nossos netos, né? Então é muita responsabilidade, mas nós podemos, irmãs, estar nos curvando perante o Senhor em toda situação, né? Como o irmão, ele iniciou, ele disse, né, que hoje no mundo nós ouvimos muitas falas, né? Muitas falas, né? E ficamos às vezes, né, constituídas daquilo, a internet, tanta coisa, né? Mas o Senhor tem nos convidado a estarmos, né, na sua palavra, buscando essa palavra, né, irmãs? Nos constituindo dessa verdade. Como a irmã André, ele estava falando, né, que às vezes nós somos cheias de verdade, mas sem a graça. Isso me tocou profundamente, sabe? Nós precisamos da graça do Senhor, porque nós podemos ensinar, falar de uma maneira cheia de graça e a pessoa tocar no Senhor, né? Então, amadas, que o Senhor possa continuar trabalhando em nós e nós abrindo o nosso coração para realmente, né, nos tornarmos essas mulheres cheias de graça e de verdade. A irmã Rose.
Tranquilo. Irmãs, nós somos cheias de graça, de verdade, pela fé. Somos mulheres de fé. E sem fé é impossível agradar ao Senhor, não é verdade? E tem um ponto muito precioso que foi falado na conferência e foi falado aqui hoje. Somos mulheres cheias de graça e de verdade, porque um dia o véu foi rasgado de alto a baixo e nós entramos, nós temos acesso, livre acesso, né? A Kézia compartilhou algo aqui muito bom. A gente não precisa esperar uma situação para podermos estar na presença do Senhor. A qualquer momento, a qualquer instante, a qualquer lugar, a qualquer situação, Andréia, a gente tem liberdade de chegar diante do Senhor, apresentar a nossa situação, apresentar o nosso problema, ou apresentar o nosso coração de gratidão, né? Porque também somos essas mulheres felizes, porque nós temos o Senhor que habita dentro de nós. Louvado seja o Senhor, porque o véu foi rasgado. Irmãos, hoje nós podemos desfrutar da glória do Senhor, desfrutar de tudo que Deus é para nós, não só graça e verdade, mas toda a pessoa do Senhor para nós, porque esse véu um dia, lá na cruz, acabou, e Ele nos deu um Espírito, e é um Espírito que habita em nós, e por causa dessa maravilhosa obra de redenção, por causa desse amor, dessa bondade do Senhor que nos alcança, nos assiste todos os dias, é que nos torna mulheres cheias de graça e de verdade, que nada mais é do que a pessoa do Senhor. Amém. Amém. O título, né? Cheias de graça e de verdade, né? Onde que a gente acha? No mundo? Só na palavra do Senhor, né? A gente vem orando, igual a gente ora por essa reunião. A gente veio mais cedo pro Zezinho arrumar o som. Aí quando abriu a porta, eu sentei no sofazinho ali, comecei a orar. Aí comecei a ver as fotos das irmãs, eu fiquei olhando, tirando foto, tudo. Sentei lá de novo. Aí chegou um senhor lá na porta. O que é aqui? Aí eu, amém, Senhor. Agora o Senhor fala, né? Aí expliquei que a gente reunia, que a gente louva o Senhor, que a gente ouve a palavra do Senhor, que a gente tem comunhão, né? E falei os horários das reuniões, né? Aí ele falou assim, só tem no sábado? Eu falei assim, aqui é no sábado, começa às 8 da noite e tem no domingo também. E se vier no sábado, a gente já te passa o endereço, né? Então assim, eu ali, orando, o Senhor abençoando a reunião, trazer as irmãs, né? O Senhor mandou esse senhor ali, que ele possa estar aqui na reunião sábado, né? Aí já começou a reunião da graça de hoje. Amém? Só queria compartilhar com as irmãs. Posso compartilhar a mensagem? Irmãs, eu estava conversando com o Nélio hoje, assim, compartilhando com meu marido, né? Vocês já pensaram que coisa grandiosa? Deus não é mais mistério para nós. Nós conhecemos a Deus através de Jesus. Jesus manifestou tudo que Deus é para nós: amor, compaixão, luz, né? Ele nos ilumina, nos mostra quem nós somos realmente.
Hoje nós podemos nos achegar a Deus, esse Deus santo, né, perfeito, sem temor. Jesus também nos revelou Deus como nosso Pai. Não é bom conhecer a Deus como Pai? É bom demais, né, gente? Deus é o nosso verdadeiro Pai. Esse Pai aqui da terra é só uma figura do verdadeiro, né? Então, é algo grandioso isso. Nós conhecemos a Deus através de Cristo, né? Não é mais mistério. Aleluia. Nós podemos conhecer o coração de Deus e o seu caráter, né? Que é algo grandioso. Como se diz, é muita areia para o nosso baldinho, né? Amém.